Bem-vindo ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é a Isabela Branquinho. Ela que é especialista de gestão em CX na Padtech. Ela é mãe da Bárbara e da Giovana e apaixonada por futebol. Isa, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história. Pode ser breve, depois a gente vai explorando melhor ela. Ok. Bom, Matheus, muito obrigado pelo convite. É uma honra. Meu primeiro podcast. Estou extremamente feliz de estar aqui. Tá? Bom, sobre a minha história, eu sou uma menina criada de Resende, do Rio de Janeiro, né? E fui criada numa família em que sempre foi dito o seguinte: você vai ter tudo, que o estudo, e eu vou te dar o estudo, né? Só que com 17 anos você vai sair daqui, com 17 anos você vai voar, você vai para algum lugar similar ao que os seus irmãos fizeram, né? Então, foi chegando nessa idade, então eu pensei, e agora? Vou para onde, né? Fazer o quê? Talvez eu e 99% dos jovens nessa idade tenham a mesma dúvida, tá? Eu sempre fui muito racional desde nova, e eu pensava assim, bom, eu gosto de matemática, eu gosto de química, eu gosto de física, então eu vou para a linha da engenharia. Mas a engenharia tem uma ampla, uma vasta opção, né? Então, acabei optando pela engenharia de alimentos, que na época eu estava na pegada de emagrecer, tal, né? Falei, engenharia de alimentos, com certeza, vai ser muito bom. Prestei 3 vestibulares, não deu certo. Então, dei um passo atrás, fui pro cursinho, né? Para então estudar e tentar novamente o vestibular. No cursinho, eu conheci uma amiga que me chamou por um rolê totalmente aleatório. Ela me chamou para ir prestar vestibular no Inatel, porque o crush dela estava lá. Aí eu lembro que na época eu ainda perguntei, né? Mas o que é Inatel? Isabela, Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, várias pessoas de Resende estudam lá, é uma ótima faculdade. Fui junto, falei, então vamos, né? Foi no Deixa a Vida Me Levar, né? Anos 2000, tudo, telecomunicações estava no auge. Fui, prestei vestibular, passei. Confesso para você que não foi uma paixão de cara, mas foi uma faculdade muito bacana de fazer e tinha um mercado muito amplo, muitas oportunidades naquela época, quando eu me formei em 2005. Tá? Então, foi assim que foi o meu início aí e minha escolha de cursos, né? E aí, depois da sua carreira, rapidinho, por onde você passou? Tá joia. Da minha carreira é o seguinte, né? Tava eu lá na faculdade, eu sempre fui muito agitada, ansiosa. Quando chegou na época de escolher o estágio, estava andando pelo corredor, tinha uma plaquinha lá, estágio na Motorola Jaguariúna. Detalhe, o Inatel fica no Instituto Nacional de Telecomunicações, fica em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas, né? Estágio em Jaguariúna. Não tinha nada de home office, anos 2005, por aí. Que quando eu olhei aquela plaquinha, eu falei, nossa, eu quero fazer estágio lá, né? Mas eu, como ainda uma menina, confesso para você que eu não pensei, nossa, Motorola, empresa americana, não. O que veio na minha cabeça? V3, celular V3. Na época o celular era o celular que bombava, todo mundo queria ter, né? Um black, um pink. Eu falei, vou conhecer aonde fabrica o V3, né? Enfim, consegui entrar nesse estágio que para mim, poxa, foi muito bacana. Eu lembro que eu me apaixonei pelas pequenas coisas, o prédio todo de vidro ali da Motorola de Jaguariúna, maravilhoso, né? Aquele que fica na estrada, né? Fica na Campinas Mogi, isso. Né? E o que eu achei legal de lá, né? Eu fui uma pessoa, assim, né? Que vim de uma família que sempre tive tudo, para ser bem honesta. E aquele ali, eu acredito que depois da faculdade, morar fora, foi o meu primeiro desafio. Por quê, né? Eu fazia faculdade no sul de Minas e consegui um estágio naquela época em Jaguariúna. No sul de Minas, eu morava numa república. Uhum. E aí, em Jaguariúna, eu falei, Campinas, Jaguariúna, vou morar onde? Fui morar num pensionato feminino no centro da cidade, próximo à rodoviária, porque eu não tinha carro, para eu conseguir fazer todo o trajeto para Motorola e com fretado, e entre as cidades, né, Campinas e Santa Rita do Sapucaí, conseguir pegar um ônibus, né? Então, aquilo para mim ali foi um baita de um crescimento, né? Desde o pensionato em que eu tinha que entrar na fila para tomar banho, e se a fila tivesse muito grande, ir trabalhar sem tomar banho, e para ir para o trabalho, né, uns perrengues que hoje eu vejo que foi muito bom para o meu crescimento, que às vezes é descer na rodovia Campinas-Mogi do lado direito, atravessar para subir a Motorola pegando chuva, com mala debaixo do braço. Meu irmão até brincava, me chamava de caramujo, porque eu andava sempre com a casa nas minhas costas, né? Então foi um crescimento pessoal muito grande, esse meu início de carreira, tá? Na época eu era estagiária do gerente de projeto que implantava a rede CDMA
da Vivo no estado de São Paulo. Tive um pouco de visão técnica naquela época, mas foi mais um estágio mais Excel, de gerenciamento de projetos, organizar pasta de projeto PPI, PDI, né? Mas foi muito bacana. No final desse meu estágio, não fiquei, eu fui para Santa Rita para me formar. Quando eu chego em Santa Rita para me formar, na época, como eu disse, telecomunicações estava muito em alta, tinha uma empresa chinesa que chamava Huawei, eles estavam praticamente com stand lá dentro do Inatel, para fazer uma triagem dos formandos, né? Então, tipo, eu fui para a semana da minha formatura em Santa Rita, a Huawei falou assim, bom, quem tiver interesse de entrar na Huawei, né, vem aqui nessa salinha e faz uma prova. Aí eu, beleza, tava desempregado, fiz a prova, aí quem passar na prova de tarde vai ser entrevistado pelo chinês e o brasileiro. Passei, me formei, né? A Huawei me ligou, falou, poxa, você aceita entrar na Huawei, engenheiro? Eu falei, nossa, mas eu acabei de me formar, você tá me dizendo para ser engenheira? Óbvio que eu aceito. Para ser honesta, eu não sabia nem direito o que eu ia fazer. Eu sabia que eu estava entrando no meu primeiro emprego e estava muito empolgada, né? E depois eu fiquei sabendo do rapaz que me entrevistou, ele falou, Isabela, a gente contratou 11 homens e uma mulher. Essa uma mulher foi você. E a gente te contratou pelo case que você contou do seu estágio. Todo esse perrengue que você passou no estágio te creditou a entrar nessa vaga, que essa vaga na Huawei vai ser de implantação de campo de equipamento Huawei para a rede GSM da Vivo. A gente vai espalhar todos vocês no Brasil e é um desafio, né? E você mostrou suas credenciais e a gente te deu essa oportunidade. Então, assim, eu entrei no meu primeiro emprego. Legal. Na Huawei. E lá, eu fiquei no Rio de Janeiro. Eu passei 6 meses em Brasília, né? Substituindo uma pessoa, dando um treinamento. Então, eu tive aquela visão de campo, que hoje me ajuda demais quando a gente chegar para falar de CX, que é ter empatia com a pessoa de campo, o time de implantação, o time de OIM, porque eu já fui essa pessoa. Você já viveu? Eu já vivi isso. Passado 2 anos dessa vida de Huawei, de trabalhar de domingo a domingo, que é real, eles trabalham muito e a gente trabalhou muito, que foi uma grande escola, sou muito grata. Eu pensei, bom, agora eu preciso estudar, porque eu já tenho aí 2 anos de formada, eu não quero ficar fazendo isso a vida inteira. Se eu quiser fazer uma pós-graduação, que era a minha ideia, agora é a hora de eu fazer. Então, aí eu arrumei um emprego aqui em Campinas, né, que próximo a Campinas, a gente está em São Paulo hoje, em que eu fiz gerenciamento de projetos na FGV. E eu arrumei um emprego no CPQD, /Trópico, no Polo Tecnológico. E aí eu já não era mais a menina engenheira de implantação. Ali eu era engenheira de teste. Então, eu já tive uma outra visão, né, também de equipamentos de telecomunicações, mas eu fazia teste, né, de equipamentos na Trópico. Passado ali o tempo que eu estava na Trópico cursando o gerenciamento de projetos, ao final do curso, agora eu preciso testar o gerenciamento de projetos para ver se é isso que eu quero fazer ou não, né? Eu sempre tive essa dúvida, é isso que eu quero, não quero, estou confortável, não, vamos sair da zona de conforto. Então, saí da Trópico e fui para Claro ser gerente de projeto. Legal. E aí foi muito bacana ser gerente de projeto na Claro, /NET, na época que eu entrei, era Claro, /NET, /Embratel. A gente gerenciava projetos ali de implantação de via Embratel da época, que era a rede de banda larga pelo Brasil. Aprendi bastante coisa, a lidar com pessoas, a comunicação, a organização na prática. Dentro da Claro, a qual eu fiquei 10 anos, eu rodei em várias áreas, que para mim também foi um case muito importante, sou muito grata também na minha vida disso, né? Eu fui da área de viabilidade técnica, eu já tive esse âmbito mais técnico, eu fui da engenharia, eu mexi com a IoT, eu mexi com 5G, eu tive uma oportunidade ali de várias áreas, né? De poder caminhar pela Claro toda, assim, não toda porque a Claro é gigantesca, né? Mas por várias áreas. Passados 10 anos da Claro, e nesse tempo da Claro eu casei, tive 2 filhas, tive toda essa questão pessoal andando em paralelo. Passado isso, veio de novo aquele pensamento que eu tive lá no começo, né? Bom, já tenho ali meus 15 anos de formada, já rodei entre gerenciamento de projetos, implantação, tudo mais, mas ainda não é isso, né? Vinha aquela agonia, mas não é isso, e eu já tenho 15 anos de formada, eu não quero ficar na zona de conforto, ficar aqui, tudo bem, né? E comecei a procurar emprego, foi aí que eu entrei na Padtech.
Quando eu entrei na PadTech, eu entrei como PO, Product Owner, que foi um outro desafio grande para mim, que eu achei muito bacana trabalhar como PO, né, da área de produtos. Aprendi também essa parte de produto, que veio mais um case aí para minha bagagem, né? Até que estava ali na área de produtos, eu era uma PO, acredito que mediana, não era... Eu me sentia, falava assim, eu não estou sendo o melhor que eu posso ser. E isso me incomodava também, eu tenho esse incômodo. Até que surgiu, dentro da PadTech, essa vaga aí de especialista em Customer Experience. Quando essa vaga surgiu, Matheus, eu confesso que eu olhei e falei, gente, eu acho que agora eu sou a pessoa certa na hora certa. Surgiu a vaga e eu tô com essa bagagem, então agora é a hora de eu abraçar, porque eu acho que o caminho é ali. Então, foi o meu primeiro passo, foi na PadTech, até sou muito grata ao Pio Vezan e o Marcelo, que abriram essa vaga internamente e me deram essa chance. Uma pessoa que não tinha essa bagagem de Customer Experience, né, que ia desbravar o Customer Experience dentro da PadTech e confiaram a mim essa oportunidade. Então, vamos... aqui que eu vou explorar bastante coisa. Ok, vamos lá. Um dos motivos que eu te convidei para estar aqui... É esse. É porque, exato, você tem uma virada fresca aí faz um ano, né? Menos de um ano até. Um ano. Então, eu queria que você fosse depois contando cada etapa, o que você foi aprendendo, como é que você via a coisa antes e o que foi mudando sua visão ao longo do tempo. Só para todo mundo entender, o que a PadTech faz hoje? Ela tá, joia. Ela é um braço da CPQD, né? Não. Não é? Não é. Então... A PadTech, ela tem 22 anos de mercado, ela fica dentro do polo tecnológico. O CPQD, se eu não me engano, é sim uma das acionistas, tá? Mas a PadTech, ela tem inclusive ação na bolsa, ela é uma empresa de capital aberto, tá joia? A gente é uma empresa de telecomunicações em que a gente acredita ao nosso cliente soluções de transmissão ótica. Então, a gente fabrica, nosso cerne do negócio é fabricação de equipamentos DWDM, tá? Que é multiplexação de hardware, software e firmware. E implantação. Exato. Tá. Mas assim, é muito bom você colocar isso. Isso é uma das frentes. Tá. O que nos trouxe a PadTech ao longo desses 22 anos foi isso, que paga o meu salário é isso. Mas agora a gente está começando a ter outras vertentes, outras verticais de trabalho, tá? Por exemplo, a PadTech hoje, ela tem ali uma vertical que a gente trabalha SaaS. A gente tem um Smart Site, que é um software, né, com pagamento mensal, em que a gente faz monitoramento da infraestrutura do cliente. Monitoramento de tipo de infraestrutura. A parte do NOC toda, vocês estão entregando software para fazer monitoramento do NOC? Não, vamos lá. Infraestrutura mesmo, ar-condicionado, luz. A parte de facilities. Exato. Tá. Infraestrutura de site, tá? Todo esse âmbito, até a porta aberta, se a porta está aberta ou fechada, fechadura digital, etc. Do NOC, bem pontuado. Também trabalhamos com NOC. A gente vende serviços associados ao DWDM, seja serviços de NOC, o cliente compra um DWDM da PadTech, a gente pode vender a ele o NOC para que a gente monitore a rede DWDM PadTech. Mas a gente também vende serviço de NOC de rede neutra. Tem um cliente nosso, por exemplo, que tem uma rede que não tem nada a ver com PadTech, é uma rede GPON de outro player e que a gente monitora. Perfeito. Então, a gente vende serviço de NOC associado a um non-DWDM, a gente vende DWDM, que é o nosso forte hoje, mas a gente vende serviço SaaS, a gente vende outra gama, né? Porque eu acho que tem essa... Tá na hora da gente também ter outras frentes. Legal. Tá? Então, legal. essa é a PadTech. Beleza, a qual eu tenho muito orgulho, eu sou Padlover, tá? Então, é uma empresa bem focada no B2B, bem B2B. Engenheira, bem estruturante. E aí, como é que foi a primeira impressão sua? Você viu lá, especialista de CX. Pô, legal, gostei do nome, experiência do cliente, gosto disso, mas e aí? Como é que foi essa descoberta? O que você foi descobrindo ao longo desse tempo? Essa descoberta, assim, primeira coisa, né? Estudar. Primeira coisa que eu fiz, antes de tudo, eu estudei, né? Estudei a teoria. Foi até, inclusive, que eu descobri o Magos do CX, né? Quando eu fui estudar a teoria. Tem muito conteúdo na internet. CS Academy, eu fui lá para entrar, para dar uma estudada. Cláudia Vale, fiz o curso do CX Start. Comecei a seguir a Gisele de Paula. A Bruna Bertolli, da Sensid, um beijo, amiga, me deu uma aula. Putz, me ensinou demais. Então, primeira coisa, estudei. Tá bom. Segunda coisa, entender como é a PadTech. Porque eu também não posso chegar para ti e falar assim, nossa, ô Matheus, a PadTech estava totalmente crua, a PadTech nunca olhou para o cliente. Não é uma verdade, tá? A PadTech, ela já teve esse olhar para o cliente, mas ela nunca teve uma pessoa 24 horas olhando para o cliente. A PadTech, por exemplo, quando eu fui estudar a PadTech, eu descobri que a PadTech já, por exemplo, praticava o CSAT.
quando implantava um equipamento. Eu descobri que a Pagitec, ela já rodava o NPS em parceria com a consultoria da Maena, né? Que não era só um NPS, era um NPS/CSAT até mais distante. Então, só para... Primeiro você estudou teoria. Teoria. Depois você olhou para dentro e falou assim, tá bom, pode ser que a gente não tenha um nome moderno, chique, Sim. mas o que já é feito de iniciativas aqui dentro. Exato. Então, você fazendo um mapeamento de tudo que já tinha feito lá dentro. Perfeito. Até descobri, tinha um comitê de satisfação do cliente, o qual eu já participava quando era PO ainda, tá? Então, assim, a gente já tinha algumas frentes na Pagitec. Então, eu peguei teoria, estudar a empresa e peguei também cases externos. Se tem uma coisa que eu sou boa, é ser cara de pau. Eu entrei no LinkedIn, colocava lá CX, todo mundo que eu tinha algum tipo de conexão, ou já tive, adicionava e chamava para conversar. Né? Tive êxito em alguns casos. Não, né? que gente vai te ignorar, isso é normal. Normal. Mas você conseguiu bons... Consegui bons... A própria Bruna, você falou... A Bruna, então. a Liliane da Desktop e outras pessoas eu consegui, né? Você mesmo, uma pessoa que me ajudou fora aqui do Mago CX. Então, eu consegui cases e fui conversando mesmo. Até minha vizinha, que trabalha como CX no agro, eu chamei ela para um café. Eu falei assim, eu vou conversar com todo mundo, porque assim... Tem a teoria e a prática, né? Não tem receita de bolo. Tem muito a realidade da empresa e como a empresa encaixa o CX. Perfeito. Então, trazendo toda essa massa de informação, né? Aí sim, montei uma apresentação, falei com os meus chefes, mostrei até onde eu tinha chegado e a gente decidiu o seguinte: vamos então, como primeiro passo, escolher um cliente e escolher uma área da empresa para a gente trabalhar, para entender na prática como isso é. Tá bom. Então, esse primeiro cliente escolhido foi um cliente, inclusive esse que eu te falei do NOC de serviços de rede neutra, em que estava tendo algumas questões, alguns atritos. Eu entrei ali quase como uma mediadora para entender, melhorar a comunicação, montar planos de ação de ambas as partes, né, para que a gente pudesse fluir melhor, tá? E foi muito bacana, foi muito bem recebida, tá? Por essa área. E um outro trabalho que a gente foi no NOC, porque o NOC, para quem não conhece, né, Network Operation Center, é uma área que fala com o cliente o tempo inteiro, 24 horas, 7 dias por semana. E quando o cliente fala com eles, o cliente geralmente não está feliz. Então, é uma área muito sensível da empresa. E tinha lá suas reclamações, então o que eu fiz? Eu chamei o coordenador do NOC, sentei numa salinha com ele, né, e falei assim, olha, o que todo mundo fala, eu não quero nem falar aqui. Me explica como é o seu dia a dia. Vamos mapear o seu ESIS, deixa eu entender, deixa eu ter empatia a sua situação. Quando ele começou a falar, eu confesso que eu quase quis chorar. Eu falei, nossa, eu não queria ser... Eu falei pra ele... Vamos tocar outro projeto. Eu falei pra ele, eu não queria ser você. É. Eu falei pra ele, meu Deus do céu, toda essa gama de produto, tudo. Aí eu perguntei, né, mas qual ferramenta que você usa, né? Porque os clientes estão falando de agilidade. Ele falou, não, Isabel, a gente não usa ferramenta, e-mail, telefone. Eu falei, meu Deus. E quando alguém te pede, né, e aí, né, quantas ligações ou quantos chamados tiveram, é tudo no melhor esforço, eles são muito bons, né, mas tudo eles fazem o melhor esforço e demora, às vezes, um tempo enorme para conseguir uma informação que, na teoria, era para ser simples. Dado esse cenário, e eu até costumo dizer, Matheus, que eu, de CX, né, eu não estou inventando a roda. Eu estou ajudando os times a tirar da gaveta projetos que talvez eles já tenham vontade de fazer há muito tempo. Mas eu trago o VOC para o centro da mesa e eu dou força para eles. E foi aí que, apresentando isso para a nossa diretoria, ele falou, beleza, você apresentou o problema, qual que é a solução? A solução é a gente contratar uma ferramenta omnichannel. Aí, qual ferramenta? Aí a gente foi para o mercado, a gente estudou várias ferramentas, até que a gente optou por uma. Então, se quiser falar, não tem problema, tá? Pode falar. Tá, a gente escolheu a Zendesk, mas a gente olhou várias, tá? Poxa, eu nem imaginava que esse mercado era tão grande. Tá? Nem tinha tanta opção. Nossa, absurdamente, sim. Né? Mas foi muito bacana. Então, esse foi o case, vamos dizer assim, do ano passado. Implementou, conseguiu. Sim, estamos no finalzinho da implementação disso, né? E esse outro case aí do NOC de serviços, a gente está continuamente em contato, tá? Só uma pausa claro. Aqui, Isa. Eu era o cara da ferramenta no começo da minha carreira, tá? Eu vi um problema atrás da ferramenta e coloca. E aí nunca dava certo. Porque existe uma questão de...
organizar, criar processo que deve ser feito, na minha opinião, antes até de trazer a ferramenta. Sim, senão sim. você traz a ferramenta e ninguém usa e acaba Sim. morrendo. Mas eu queria entender, nesse primeiro estágio, então, de ferramenta e de você fazer um piloto, você direto ali com esse cliente, você já foi criando um arcabouço, já foi criando processos, métricas? O que você criou junto com... Não, nesse caso a gente ainda não. No caso do cliente sim, vamos lá, né? O que a gente estabeleceu ali, né? A gente estabeleceu um plano de ação e a gente estabeleceu uma lógica, uma contínua conversa, né? O plano de ação, o Matheus vai passar esse relatório toda segunda-feira. Olha, esse alarme que é o que mais gera problema para nós, alguém vai cuidar. A gente... Você vai criando processos. Pequenos processos, né? E com datas e responsáveis, né? Similar a um gerente de projeto mesmo. Que isso te ajudou pra caramba, inclusive. E a gente foi pontuando mensalmente, tá? Até a coisa tá muito mais redonda. Mais redonda, exato, mais agradável, tá? Mas ainda temos muitos desafios ali, tá? E do NOC, não. Do NOC eu confesso para vocês que eu fui lá, desenhei o as-is, desenhei o to be desejável, coloquei a necessidade da ferramenta e depois o próprio time do NOC, que tem um gestor, etc., né, ligado até a diretoria, que está tocando essa implantação. Mas ele comprou a ideia. Comprou a ideia. Entendeu, cara? Isso aqui vai me salvar a minha... Sim, comprou a ideia. Tá. Comprou a ideia, sabe que isso vai dar um ganho, né, até para o time dele, porque uma coisa que eu também falo muito para as pessoas, falo, gente, para a gente deixar o cliente feliz, o colaborador tem que estar feliz também. Se você contrata um colaborador do NOC para fazer a parte técnica e o cara gasta horas copiando de um e-mail, jogando num sistema para copiar no outro, para ligar, tudo isso não técnico. Fazendo trabalho operacional e levando só pancada porque está atrasando, pois as ferramentas não tem. Ele fala, fui contratado para falar da parte técnica, aí só que o meu procedimento é 10 copy-paste. Tipo, não dá, né? Sim. Então, ajudou muito nesse sentido. Perfeito. Só que aí, no mapeamento que eu fiz, né, como eu disse, eu vi que a Padtech praticava NPS com a Maena. Então, eles fazem isso todo mês de outubro. Então, beleza. Falei, bom, vou esperar a Maena girar o NPS e vai me dar esses insumos. O que eu estou fazendo? O que eu comecei a fazer esse ano? Peguei esse NPS que a Maena rodou conosco, não o PDF, mas o Excel, com todas as notas, todos os comentários, para mastigar isso e gerar um plano de ação. Só que aí eu pensei em uma outra coisa. Eu falei, bom, eu tenho esse conteúdo aqui, né, da Maena, mas eu tenho muito mais cliente do que a Maena visitou, né? A Maena ligou, no caso, né? Então, o que eu vou fazer? Peguei todos os clientes que fizeram qualquer tipo de aquisição da Padtech no ano passado, qualquer uma, desde um simples reparo de placa de R$100 a milhões de DWDM. E falei, bom, esses compraram alguma coisa da Padtech. Esses rodaram o NPS. Esse outro mundo aqui, a gente não perguntou. E é para eles que eu vou perguntar. Né? Aí eu falei, bom, então eu vou trabalhar um plano de ação do que eu já tenho de dados. O que eu já tenho eu não vou ligar de novo. Mas eu vou atuar de forma proativa, entrando em contato com esses outros. Né? Aí o que eu fiz? Acho que isso até é uma boa prática, Matheus. Não sei se é meu isso, você até pode dizer qual que é a sua opinião ou não, mas eu não gosto de pegar o telefone e ligar do nada para a pessoa. Tá? Eu não sei se isso eu no WhatsApp eu mando, pode falar. Exato, eu acho que, mas tem questão cultural, talvez pela nossa geração, né, dos anos 80. Mas o que eu fiz, né? Falei, bom, peguei, falar com a área comercial também. Comercial, eu vou falar com esses clientes. Né? Você pode me passar o contato, tá tudo bem? Porque é bom também avisá-los. Claro, afinal, surpresa. Não, me ligaram aqui, quem é essa louca, tá ligado? Pois afinal, desde sempre, o contato Padtech para eles era o comercial, né? Tanto para comprar, para reclamar, para tudo. Então, agora tem uma outra frente. Perfeito. Então, avisei a eles, ok. WhatsApp, aciono no WhatsApp, me apresento, falo quem eu sou, de onde eu sou. Se podemos falar pelo Teams, né? Óbvio, vários não me responderam, mas eu tive, assim, metade me respondeu. Eu fiquei bem feliz. Né? E essa metade eu consegui conversar com eles, né, agendando um Teams. O que eu achei bem bacana? Até os que reclamavam estavam felizes de eu ter ligado. E os que elogiavam também ficaram felizes. Não, só de estar sendo ouvido. Pois é. Alguém preocupado. E eu já trouxe isso para dentro da Padtech. Falei, gente, a maioria dos clientes só quer ser ouvido. Primeiro ponto. Ele quer ter alguém para falar. E quando eu ligo, essa pessoa fica super feliz. Ninguém foi mal educado comigo.
né? E aí, dessa conversa, eu gero um relatório simples, com bullets, bem visual, e mando para os diretores falando, hoje eu falei com o cliente XPTO, ele pontuou isso como positivo, isso como negativo, no ano passado ele fez aquisição de tanto conosco, né? E dali, a gente gera plano de ação, né? Planos de ação de feedback para o cliente. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante? Às vezes, só falta para o cliente explicar melhor o que ele comprou. O tal do onboarding é super importante, né? Se não fizer direito, o cara compra uma Ferrari e usa que nem se fosse um moedor de cana. Ele liga, coloca uma correia ali e fica girando cana. Outra coisa que eu achei muito interessante também, Matheus, quando o cliente elogiava, eu fazia questão, além de copiar a diretoria, copiar a pessoa que foi elogiada. Não, o responsável não, a pessoa mesmo. Então, às vezes o cara de campo, PMO, e colocava. Aquilo gera um engajamento muito alto também dentro da empresa. Sim, o cara fica super feliz. Estão me reconhecendo finalmente. E estão me reconhecendo do nada, porque quando eu ligo... Do nada não, pelo trabalho dele, mas não era esperado, vamos dizer assim, né? Ah, hoje vão me elogiar. Não, porque assim, eu ligo, eu não pergunto o que eles acham do Matheus, ou o que eles acham da placa que ele comprou. Não é isso. Quando eu ligo... Deixa ele falar. Exato, eu ligo, eu só faço uma única pergunta. Eu falo, eu tô te ligando para saber como tá a sua satisfação com a marca Padtech. Seja na pré-venda, na venda, no pós-venda. E deixo aberto. Tem clientes que falam bastante, tem cliente que fala pouco. Mas isso para mim foi um baita de um aprendizado, tá? E é nesse momento que eu tô, tá? Eu tô terminando de falar com esses clientes. E nesse meio também tem... Essa é uma ação proativa, mas tem a ação reativa. Tem clientes que nos procuram, né? Para falar de algo que não... Alguma dor ou alguma insatisfação que está ocorrendo no momento, que antes o comercial segurava essa dor ou passava direto para a diretoria, hoje eles estão procurando a área de CX para que a gente faça um tratamento. Tá. Então, Isa, é assim, como é que eu vejo o que está acontecendo, né? Que você está me contando. Você está quase que... Eu não diria que nem você é de CX. Você é a diretoria de clientes ali dentro. Exato. Então, você está pegando todo mundo que faz atendimento, que faz o Customer Success, que no caso é o próprio comercial, montando algumas jornadas também, e você está organizando esse todo. A minha pergunta, e aí que fica, que não é simples, é assim, ó, tem empresas que faz sentido ter um cara que é só o CS. Tem empresa que faz sentido pegar o NOC, que já atende ele, e transformar esse cara no CS. No seu exemplo aqui, né? Então, como é que você foi sedimentando todo o conhecimento que você adquiriu e como é que você foi adaptando isso na empresa? Ou como você imagina que você vai adaptar isso na empresa, né? Aí entra num dos maiores desafios, Matheus, porque por enquanto, né, eu tô indo plantando essas sementinhas de cliente, trazendo, mandando, né? Mas tem um grande desafio nisso que chama cultura organizacional, né? Para algumas áreas, eu sou muito bem recebida. As pessoas, senta aqui, Isabela, me explica. Eu quero saber o que era o CX. Tá. Tem algumas áreas, não. Tipo, eu já ouvi gente falando, vamos parar de falar com o cliente. Tem tanta reclamação, deixa quieto. Deixa quieto, a gente resolve os problemas. Esquece ele. Então, assim, então a cultura organizacional. Mas o que eu estou pensando em fazer, que na verdade também que eu estou fazendo também. Eu estou fazendo uma apresentação de CX, CS, esses cases que eu estou contando para ti, para cada uma das áreas, para as pessoas entenderem, que eu acho até interessante, que eu até peguei essa frase da Gisele Paula, né? Só existem 2 tipos de funcionário na empresa. Ou eles estão atendendo o cliente, ou eles atendem quem atende o cliente. E eu preciso que as pessoas entendam isso. Eu preciso que todo mundo tenha esse foco, tá? Então, você fala de processo, tudo, mas eu preciso antes que as pessoas entendam onde a gente quer chegar. Entendam que o mundo mudou. Tá? O cliente hoje ele já não compra mais só porque ele quer. Ele pergunta para o colega se é bom ou não. Ele pergunta às vezes para o concorrente numa feira ou num café. Né? Isso é muito latente hoje. Do mesmo jeito que hoje, quando você vai comprar uma máquina de lavar, você procura num Reclame Aqui, você procura as estrelinhas daquela máquina de lavar e lê tudo. Né? Isso falando no mercado B2C. No mercado B2B, os clientes se falam. Então, assim... Eu estou tentando trazer essa cultura internamente. Hoje eu estou na diretoria de serviços, tem outras diretorias da empresa que a gente está tentando entrar com essa sementinha. Então, eu ainda estou nesse desafio, né? Eu agendei para o mês de abril N conversas,
desde o time... Eu já conversei com o time de manufatura, mas eu vou conversar com o time jurídico, eu vou conversar com o time financeiro, eu vou conversar com o time de planejamento e controle, para que todo mundo tenha ciência, para que a gente consiga mudar o processo. Porque hoje eu confesso para ti que ainda está difícil. Por exemplo, às vezes você fala assim, você vende um serviço para o cliente, dá um exemplo hipotético, que eu preciso entregar em 4 horas. Aí você vai na determinada área, a pessoa fala assim, não, mas meu CLA é de 24 horas. Aí você fala, não, mas ok, o seu é 24 horas, entendo, mas só que o CLA que a gente está prometendo ao cliente são de 4. Ah, mas eu não quero saber. O meu é de 24 horas, a minha área trabalha assim. Então você precisa ter muita calma, resiliência e passo a passo para que a gente consiga mudar o processo, né? Perfeito. Como é que a alta liderança tá vendo isso? O meu diretor comprou muita ideia, não à toa ele criou essa área, Perfeito. Né? O meu diretor ele tem uma pegada muito moderna. Mas a diretoria como um todo? A diretoria como um todo a gente ainda está tateando, Tá. né? Eu tenho certeza que tem gente que ainda pergunta o que a Isabela está fazendo, né? Então, mas debaixo da diretoria, na linha ali vamos dizer assim, do baixo clero, né? Eu tenho bastante entrada em diversas verticais, né? Mas a gente precisa que todo mundo compre a ideia para que a gente consiga implantar de vez, né? O que eu já vi de case aqui é que quando você vincula algumas métricas de cliente ao bônus e as pessoas veem que a área X que comprou, que a Isabela fez o plano de ação, a área implementou aquilo e ela ganhou o bônus e a minha área não, aí os caras falam assim, ele bateu o bônus também porque ele tinha a Isabela ajudando ele. Pode ser. É aí que você chega no ponto de virada. Isso, assim, eu tô sendo super simplista, sim, óbvio, sim. mas eu concordo com você que se não mudar a cultura não vai para lugar nenhum. Não vai. Existe uma dificuldade muito grande de quem está no escritório. É muito mais fácil, nós três aqui, é que vocês não estão vendo o Juan, mas ele está aqui também, a gente ter compaixão pelo outro. Então eu falo assim, não, mas a Isa não consegue fazer isso em 4 horas. Ela precisa de 24 horas. Cara, não adianta ficar pressionando ela que ela vai ter uma vida ruim. Sim. Porque ela está na minha frente. Eu sou um ser humano, eu tenho empatia. Sim. Então, ou mais ou menos, mas... Então é muito mais fácil ter empatia pela Isa do que pelo cliente não estar aqui. Exato. Então, esse... Como você até falou, né? A área de voz, eu quero entender também isso. Se você não tem essa voz a todo momento sendo falado, a cobrança, o entendimento de eu estou aqui para atender o cliente, para isso que eu sirvo. Ou para atender quem atende o cliente, perfeito. Porque senão a empresa morre, não vai ter cliente, não vai ter minha vaga. Exato. Então, assim, essa lógica tem que estar muito clara e não é simples, óbvio. Não é. Não é, e igual eu tô falando, né? O mundo mudou em todas as vertentes. A forma que qualquer um compra em qualquer mercado, B2C ou B2B. Então, a empresa, as pessoas que estão na empresa, porque a empresa é feita de pessoas, né? As pessoas têm que entender essa mudança e essa necessidade que o mercado está colocando, né? Porque, assim, a Padtech, 22 anos está no mercado, 22 anos vende muito, mas Sim. A gente tem que sempre se transformar, sempre evoluir para que a gente consiga vender. Ainda mais numa venda de hardware, né? Que não é um serviço de pagamento mensal, em que o cliente compra e acabou, né? Se eu não fizer um tratamento bacana com ele, um pós-venda satisfatório, dificilmente ele vai bater na nossa Sim. porta de novo, né? Se ele não é bem atendido, pode ser que ele não volte, né? Ele fala assim, equipamento por equipamento, eu vou comprar do concorrente aqui, que me atende bem melhor. Já foi a época em que bons produtos se vendiam sozinhos. Não acontece mais. Já foi a época. E aí, algumas indústrias perceberam isso antes. Eu lembro um amigo do meu pai que gostava de carro, uma vez ele me levou para fazer aqueles test drive de carro, né? Uhum. Eu nunca ia comprar o carro, mas eu fui só porque eu achei legal acelerar o carro lá. Mas você já via automobilística há 10 anos, 15 anos, já preocupado, já entendendo Sim. que se ele não tivesse um relacionamento com a marca, isso não ia acontecer. Acho que o B2C é um pouco mais fácil isso. Sim. No B2B fica mais obscuro, mas também, do outro lado, são pessoas. São pessoas, decisão. exato. Cara, você trata ele mal e fala assim, foda-se, eu vou brigar com o meu gerente, vou aqui, não sei o quê, porque nós vamos comprar do outro, porque esse cara não dá para comprar dele. Já aconteceu, né? Do cliente, de alguns clientes que a gente ainda nem vendeu, ter já esse pré-conceito. Por quê? Claro. Porque certamente alguém falou para ele, mas a gente precisa, né, desconstruir isso, entender, né? Eu concordo contigo, no mercado B2C é muito mais simples, porque a pessoa que pesquisa, compra e usa é a mesma pessoa. No B2B eu tô falando uma compra, às vezes quem pagou pelo equipamento nunca vai ver o equipamento na vida. É o rapaz lá da outra ponta de campo que às vezes nem sabe que alguém estava comprando alguma coisa que vai receber, que vai comissionar e que vai usar, né? De fato, são mundos
objetivos diferentes. Assim. Muito bom. E a área de VOC, então você já criou ou é você que está Não, sou eu também. Part-time do seu... Sou part-time do meu tempo. Porque assim, quando o cliente procura de forma reativa, né? E eu escuto o cliente, ontem mesmo eu levei para reunião de comitê de satisfação, né? Falei, pessoal, o cliente está reclamando desse ponto, né? Coloquei a voz do cliente na mesa, né? Aí um ponto, aí a gente direcionou como que a gente ia tratar. Uma engenharia ia tratar e outro time de pré-vendas ia rever o projeto, né? E aí eu sempre falo, óbvio, nem todo mundo acha legal quando eu falo. Isso que eu ia perguntar. Rola uma raivinha de você sendo a mensageira? Rola, porque claro. Você Mata o mensageiro, né? Tá. Claro. Né? Por isso foi aí que eu ouvi. Então para de falar com o cliente, porque toda vez que você vem aqui e traz problema... Mas eu tenho muita resiliência. E eu acho o principal é ter educação, viu, Matheus? A gente não pode perder a educação. Não, se você entrar na pilha do outro... Se eu entrar na pilha, aí eu perco a credibilidade. E a razão, sim. Aí eu perco a credibilidade. Então, eu acho que, assim, até os pilares que eu vejo disso aí, né? É a gente ter empatia com o cliente, empatia com o colaborador interno também. Isso que você falou é muito importante. Tá no contrato 24 horas ou 4 horas, mas a gente consegue atender? Mesmo que a gente esprema aquela área, ela vai conseguir atender? É factível? Vamos também ter empatia de ambos os lados, né? Será que também, ao invés da gente espremer a área, a gente não tem que rever o contrato? Então, acho que vale essa empatia. Educação, sem dúvida, eu acho que... E escutativa, né? Quando a gente fala com o cliente, a gente tem que mais ouvir do que falar. Justificar. Inclusive, na minha primeira conexão com o cliente, na primeira ligação, eu só escuto, tá? E uma outra coisa que eu esqueci de falar, que quando eu falo com o cliente, além de mandar o WhatsApp, antes eu adiciono a empresa no LinkedIn e estudo a empresa. Eu vejo qual parte do Brasil que ela né? As últimas notícias. Para ter até um pouco de assunto com... Sim, e também porque cada um de uma região tem um jeito diferente, né? E é muito bacana você ouvir sotaques diferentes, assim, eu gosto. Eu estou, de fato, realizada trabalhando com o CX. Boa. Tem um outro ponto importante também, que eu acho que é para você até ganhar força e a área poder crescer, né? É conseguir mostrar resultados e vincular os resultados ao seu trabalho. Sim. Porque é muito fácil... Mensurar tudo isso, Não vou dizer que o NOC vai fazer isso, tá? Mas muito fácil o NOC ir lá, resolver o problema e falar assim, galera, eu que fiz. O Branquinho até falou, mas eu que fiz. E eu não tô dizendo que... Você não tem fase ego, então não tem problema. Mas assim, não é para você ganhar mérito. Não. É para você conseguir dar força para sua área. Só isso. Exato. Não, tá certo. Assim, eu tô estudando de que forma mensurar isso, eu concordo. Tipo, até já vi também vários... na teoria falando disso, né? Não adianta você colocar força, estruturar, se você não mensurar. Se você não mostrar ganhos no papel, porque no fim ninguém aqui é filantrópico, Perfeito. Né? A empresa precisa do dinheiro para sobreviver, né? Então, se não é dessa forma, eu preciso mostrar os números para mostrar os nossos ganhos, tá? Uma das formas, sim, é o NPS. Uma melhora do NPS ou uma melhora do CSAT. Mas ainda é muito sutil. Muito sutil, talvez, concordo. O caso do NOC ali é que você nem media antes, né? Mas é começar, então, primeiro implementar o software para medir tudo que acontece, do jeito que é. Exato. Agora, a gente tinha... E um CSAT pós cada bilhete, sim, que também não tinha. Mas, então, esse também é outro problema, né? Você fala assim, eu quero melhorar logo. Mas então eu tenho que implementar de um jeito para mostrar como é que é, para depois poder melhorar. E aí, quando você implementa já melhorando, os indicadores já estão evoluindo. Você não consegue mostrar tanto... Mas o que eu tô pensando aí nessa ferramenta que a gente colocou no NOC, assim, tem os ganhos tangíveis no final, os números, mas tem os dados. Eu acho que assim, 2 meses rodando, eu já vou ter uns dados de forma simples, estruturada e com um clique. Coisa que hoje a gente não tem, né? Os chamados, a duração dos chamados, quem atendeu, de que empresa que é. E o que a gente espera no futuro, né? A gente tem uma massa de dados ali, né? Ou quem sabe até uma inteligência artificial, uma IA, alguma coisa, que já facilite até a vida do operador, né? Que já traga o histórico daquele cliente, quantas vezes ele nos acionou, porque se já é, sei lá, 5ª vez que ele vai falar do mesmo problema, até na hora que a gente for atendê-lo, a gente já tem uma noção, um feeling, né, de qual que é a dor do cliente no momento, tá? Não, sim, perfeito. É que é complicado, mas complicado. O ideal é você conseguir mostrar, assim, essa mesma galera atendia X clientes. Então, reduzindo... sim. Temos 100 clientes agora, tínhamos 80, o número de ligações caiu para 20, era 40. Sim. Então, é difícil pra caramba no nosso mercado,
porque pode aumentar a quantidade de chamadas porque a gente aumentou o número de clientes. Então, tem isso também. Gatilhos, E o nosso mercado é um mercado complexo. Geralmente esses tickets abertos não são resolvidos no mesmo dia, dependendo. Né? A não ser que o cliente peça um manual ou um auxílio para uma atualização de firmware. Né? Mas se é um problema de uma rota, algo que requer uma investigação, é algo um pouco mais complexo. Eu entendo, né? Eu até estou nesse desafio, viu, Matheus, de tentar mensurar de alguma forma para colocar na mesa, né? E até convencer a alta cúpula, vamos dizer assim, que CX não é moda, não é passageiro, a gente não está fazendo porque é bonitinho e fofo, né? A gente está fazendo porque é importante, a gente está fazendo porque é estratégico para a empresa. Quer ganhar mais dinheiro, que a gente quer vender mais, reter cliente. Exato. Perfeito. Exatamente. A gente estreitar a parceria com o nosso cliente que a gente já teve, como eu disse, já é do DNA da PadTech, está próximo do cliente. Mas a gente quer ainda robustecer isso, tá? Com essa prática do CX. Legal. Bruno, aproveitando que você fez uma analogia que eu confesso que eu entendi muito pouco, porque eu sou quase um zero à esquerda em futebol, mas comparando todo esse time de atendimento a cliente, todo esse time que se relaciona com o cliente com as posições do futebol. Quer contar um pouquinho? E aí você conta explicando, porque com certeza... Não, tá bom. Essa parte é a parte que eu mais gosto, né? Porque assim, eu sou doido em futebol e não entendo muito, né? Já joguei um pouco até, né? Era uma animadora ali do time. Então, o que eu fiz, né? O que eu quis mostrar com isso? Mostrar que o mundo mudou igual o futebol mudou, né? Para quem acompanha futebol aí, sabe que o futebol mudou pra caramba, o mundo mudou, as empresas mudaram. Então, eu fiz uma analogia, eu fiz um campo, né? Em que eu coloquei o goleiro como setor financeiro / jurídico, porque dali não pode passar nada, tem que ser o goleiro o último recurso, né? Na frente do goleiro, a nossa dupla de zaga ali, eu coloquei o nosso time do saque e knock, né? E o nosso time de qualidade e reparo, qualidade da manufatura e saque e knock. Nas laterais, que é o pessoal que corre muito, que tem que correr, fazer gol, voltar e defender, eu coloquei o nosso time de manufatura mesmo, eu coloquei o nosso time de implantação, o time de OEM, que é o time de campo, que tem que correr bastante ali para que dê certo as nossas jogadas. Na frente da nossa zaga, eu coloquei o administrativo, o RH e o PMO, que é quem é o volante, que é quem leva para frente o time, né? O meio-campo, quem, vamos dizer assim, pensa na estratégia da jogada, eu coloquei o nosso time de inovação, que é o time que está indo para essa pegada de SaaS, IoT, né? Coloquei o time de parcerias, que a gente também faz muita parceria com o mercado externo. Aí coloquei do outro lado, né, do meio-campo, porque eu coloquei 2 áreas na mesma pessoa, tá, gente? Senão meu time vai ter 22 pessoas em vez de 11. Aí do outro lado eu coloquei um marketing CX. E os pontas, o ponta direita e o ponta esquerda, é o time de produtos e o time de serviços premium. E para fazer o gol, o nosso centroavante é a área comercial, né? É o cara que tem que fazer gol. Mas qual que é a analogia dessa história, tá, Matheus? Aquela velha história que todos somos um time, todos somos um só. Acho que isso já se falava desde sempre, né? Mas onde eu falo que mudou, fazendo ainda uma analogia com o futebol? Antigamente, o goleiro no tiro de meta, isso talvez você vai lembrar, né? O goleiro chutava, dava bicuda, né? E o técnico gritava, chuta pra frente, né? Você não vai saber jogar com o pé, você vai dar bicuda. Né? Você tem que jogar com a mão. Eles que se virem, chuta que eles se viram lá na frente, né? Hoje em dia isso mudou. Se você acompanhar o futebol, né? O goleiro, ele já sai com o pé. A jogada começa do goleiro, né? O goleiro tem que estar atento na dinâmica, né? Ele tem que estar jogando junto com o time. Inclusive, tem gols que saem de lançamento do goleiro, né? Então, assim, a dupla de zaga é a mesma coisa. Antes, a dupla de zaga era o cara que chutava para onde o nariz estava apontado, né? Vem rasgando e bicuda, né? E que tá tudo certo. Não chegar aqui só. O seu dever é não chegar aqui, né? O resto, cada um por si, né? E também mudou. Hoje os zagueiros são bastante habilidosos. Eles começam a jogada ali de trás também. Então, isso mostra, né? Óbvio que é uma brincadeira com o futebol, mas fazendo uma analogia que até o futebol mudou. O mundo mudou, o mercado mudou, a exigência do cliente mudou. E nessa analogia do nosso campinho de futebol, o torcedor é o nosso cliente, os dirigentes da empresa, né? A diretoria da empresa são os dirigentes do futebol, né? E o técnico ali desse time são os gestores, né? Então, essa é essa analogia que eu fiz para mostrar que o futebol se enquadra muito nessa nossa vida de empresa. Óbvio, cada empresa com as suas áreas dentro do seu campinho ali, mas todo mundo tem que entender,
tá junto no mesmo propósito, né? Não é mais cada um por si. Boa. Não é eu faço o meu e tá tudo bem, não. Né? Todo mundo tem que tocar a bola, fazer o passe correto pra gente fazer um golaço lá na frente com o nosso cliente. Perfeito. Isso faz todo sentido. Mesmo não entendendo de futebol, faz todo sentido. Legal. Agora tem uma pergunta mais difícil aqui pra você. Sei lá, eu acho que é difícil. Às vezes você já tá com ela pronta aí. Você é uma pessoa que passou por várias áreas. Sim. E você tá numa outra área agora. Então, eu olhando de fora, que te conheço muito pouco, tá bom, ela tá mais uma área e daqui a pouco ela vai sair dessa área. 2 perguntas que eu tenho. A primeira é, você acha que você encontrou a sua área que você quer seguir por muito tempo? Para sempre é muito, mas por muito tempo. E segundo, se for uma área talvez passageira, o que você aprendeu nas outras áreas que você trouxe até hoje e o que você vai levar dessa área para a próxima, assim, se você mudar um dia, né? Sim, então, sim. São 2 perguntas. Bom, a primeira é muito fácil de responder, né? Com certeza eu me encontrei. Eu já tenho aí 20 anos de formada, sempre no mercado de telecomunicações. E agora eu olho e falo assim, poxa, é isso que eu gosto de fazer. Poxa, eu gosto de me comunicar, eu gosto de organizar, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de pessoas, eu gosto de ter empatia, né? De cuidar das pessoas. E, poxa, quando eu começo a entender o que é o Customer Experience na prática, né? Estudar sobre isso, eu falo, nossa senhora, tem tudo a ver comigo, é o meu perfil isso daqui, me encontrei, tá? Você acha que é pela importância? Não. Eu acho que é pelo perfil. Porque é super importante, né? Sim. Então, quando você descobre aquilo, você fala, cara, isso aqui, se alguém não tá fazendo isso aqui, é louco. Sim. Às vezes, quando você começa a estudar, você fala, mas isso é meio óbvio, né? Até eu olho e falo assim, mas isso aqui é óbvio, mas por que a gente nunca fez, né? Mas não, eu não acho que eu me encontrei pela importância, não. Eu me encontrei pelo meu jeito mesmo, né? Eu sou assim. A Isabela é assim no dia a dia. Tá. Então, quando eu encontro algo do meu dia a dia, do meu perfil, que se enquadre dentro da empresa, porque assim, eu fiz engenharia, Matheus, mas eu confesso que o meu lado técnico, ele vai até um ponto. Né? Quando eu era PO, meu gestor até falava, Isabela, você tem que ir um pouco além. Eu falava assim, não, mas esse pouco além eu não vou te dar. Então tá na hora de fato, por isso que eu falei que eu sou mediana, tá na hora de eu mudar, né? E assim, nessa minha jornada dentro da engenharia, eu sempre fiquei entre o muito técnico e o não técnico. Gerente de projeto, engenharia, planejamento, já fui da área de planejamento, área de planejamento de cidades e área de viabilidade técnica. E eu ficava nesse, vou para lá, vou para cá, e eu falava assim, gente, eu ainda não me encontrei, como pode? Isso me dava até uma certa agonia. Hoje, com muita calma, eu posso falar, Customer Experience é apaixonante. Eu gosto muito, eu pretendo ficar nessa área até me aposentar, se possível, legal, tá? Legal. E o que eu trago de legado... Como eu falei que eu sempre fui de telecom e eu trabalho com CX numa empresa de telecom, poxa vida, né? É muito fácil, né? É muito mais fácil ter empatia quando alguém do Nokia fala para mim que tá difícil, quando o cliente fala que a placa deu problema. Eu sei que ele não tá reclamando da placa, ele tá reclamando no fim da rota que parou de funcionar, que no fim isso atingiu milhares de clientes dele na ponta final, né? É mais fácil você ter empatia. Até o rapaz da implantação, quando fala, Isabela... Não deu para implantar porque o site estava todo cheio de mato, tinha bicho, né? Isso para mim não é, nossa, fantasioso, né? Não, isso é real, né? A gente tem sites no Brasil todo que a gente trabalha, Manaus, no meio do Rio, né? Site de fato cheio de mato, site outdoor, site em cima de prédios comerciais. Então... Essa vivência em telecom me ajudou demais. Você conhecer o assim. todo te facilita muito saber o que é verdade, o que não é, o que é dor, o que Com certeza. Eu até me considero uma pessoa de muita sorte. Eu falo assim, gente, a jornada parece que veio vindo desenhada para isso. Né? Eu muito feliz, eu tô bem feliz mesmo. Dá para perceber, a pessoa ri à toa assim quando trabalha, é isso. E aí de característica não técnica, mas assim, não skill... Por exemplo, gente de projeto. Você aprende coisas para gerenciar um projeto. Sim. PO, eu aprendi ali a parte Scrum. Perfeito. Eu trabalhei com Scrum. Isso tudo também te ajudou. Claro. Então, foi a camada de conhecimento técnico, conhecimento do negócio, mas a camada também de skills que você foi adquirindo. Sim, até aprender a falar. Eu era uma criança, uma menina tímida. Hoje eu já não sou tão mais, né? Melhorei a minha dicção, melhorei a minha fala, né? Amadureci também, né? Eu acho que quando a gente é mais jovem também, a gente fica muito bravo por pouca coisa.
Então, hoje a gente já consegue separar, não, isso nem vale eu ficar irritada com isso, né? Você consegue já ter essa maturidade de separar o que vale você correr atrás, o que você, deixa isso pra lá. Se a pessoa no mau dia hoje, deixa ela quieta. Deixa isso pra lá que tá tudo bem, né? Sem trazer pro coração. Eu acho que essa maturidade ajuda muito, porque ainda mais a gente, eu tô plantando a sementinha, né? Então, você tem que ter muita calma, muita resiliência, ouvir algumas coisas que em outro momento você até responderia, né? Agora ou ler sim. um e-mail meio torto. Não, tudo bem, vai. Não vou me preocupar com isso. Legal. Pois foi um baita prazer, assim, ver essa história, entender como você olha para você mesmo e por mais que demorou muito para se encontrar, as pessoas geralmente reclamam. Você falou, cara, ainda bem, porque a hora que eu me encontrei, Exato. eu cheguei pronta para arrebentar aqui por conta de tudo que eu aprendi para trás. Nada é por acaso. Essa animação toda que você está a implementar, mesmo tendo as dificuldades todas, que todo mundo que trabalha com essa área sabe que tem, convencer as pessoas, fazer elas olharem o que é óbvio, né? Isso é óbvio, que a gente não faz, né? E as pessoas não estão vendo que é óbvio. Então, é muito legal de conhecer assim, a história mais a fundo. Legal, Matheus. Eu que agradeço, né? Estou muito feliz de estar aqui nesse estúdio, sentado, onde várias pessoas, referência para mim, passaram. Poxa, Gisele de Paulo sentou aqui, Cláudia Vale, né? Dentre outros que sentaram aqui nessa cadeira. Vou ver se eu pego energia para mim aqui, né? Aprendo mais um pouquinho. Agradeço de coração esse convite. Foi um enorme prazer. Falaria por mais horas aqui. Achei que ia ficar com mais super medo. Passa assim rapidinho. E a última pergunta é, será que seu pai e sua mãe agora vão entender o que você faz? Não sei. Se eles vão entender, eu não sei, mas que eles vão ficar muito orgulhosos, eu tenho certeza disso. Que bom, muito bom. Então, um beijo pra eles aí. Beijo, pai. Valeu. Beijo, mãe.